vamos mergulhar numa ideia que pode literalmente virar do avesso a forma como olhamos para a nossa saúde. A ideia de que os nossos pensamentos podem reescrever a nossa biologia. E esta é mesmo a essência do trabalho revolucionário do Dr. Bruce Lipton, e é exatamente isso que vamos explorar hoje. Ok, vamos direto ao assunto com a pergunta central. Será que o nosso destino, a nossa saúde, o nosso feitio, as nossas limitações, está tudo gravado na pedra do ADN que herdamos? Durante décadas, a biologia disse que sim, mas e se essa não for a história toda? É curioso, não é? Henry Ford não era biólogo, mas esta citação dele acerta em cheio no que vamos discutir. Prepara o terreno para uma ideia muito poderosa. A de que a crença não é só um estado de espírito, é uma força com consequências biológicas bem reais. E isso leva-nos à nossa primeira grande paragem. Vamos aqui desmontar uma das crenças mais enraizadas da biologia moderna, a ideia de que somos simplesmente o resultado da nossa programação genética. De um lado, tínhamos a visão antiga, o chamado determinismo genético. Dizia-nos que os genes controlam tudo. Se alguém nascesse com um gene para uma certa doença, bom, era o seu destino. Éramos vistos como vítimas da nossa herança. Mas a nova biologia vira isto de cabeça para baixo. Diz que, na verdade, é a nossa percepção do ambiente que controla os genes. E isso muda tudo. Transforma-nos de vítimas em mestres da nossa biologia. E este número foi uma das primeiras grandes rachas nesse dogma antigo. No projeto Genoma Humano, os cientistas esperavam encontrar, mais de 120 mil genes para explicar a complexidade dos seres humanos. Em vez disso, encontraram apenas cerca de 25 mil. Foi um choque. Para pôr as coisas em perspectiva, um verme bem simples tem à volta de 24 mil. Claramente não havia genes suficientes para justificar aquela ideia de um gene para cada coisa. Algo mais tinha de estar a acontecer. Então, vamos avançar na história. Se os genes, lá no núcleo da célula, não são o centro de comando, o que é? Bem, a resposta foi encontrada num lugar bastante surpreendente. O Dr. Lipton descobriu isto de uma forma radical. Ele tirou o núcleo de uma célula. Pela lógica antiga, a célula devia morrer na hora, certo? Mas não. Ela continuou viva. Continuou a mexer-se, a alimentar-se, a interagir com o ambiente. Certo, perdeu a capacidade de se reparar ou reproduzir, o Lipton até diz que o núcleo são as gónadas da célula, mas a sua inteligência do dia-a-dia, essa continuava lá. A prova estava feita, o cérebro da célula tinha de estar noutro sítio. E o mecanismo que explica isto é um campo fascinante chamado epigenética. Pensem no ADN como a planta de uma casa. A epigenética é o mestre de obras. É ele que lê a planta e decide que partes vai construir e que partes vai ignorar. Os sinais que vêm do ambiente, e isto inclui os nossos pensamentos e crenças, funcionam como as ordens desse mestre de obras, dizendo aos genes quando devem ligar-se ou desligar-se. Esta é talvez a analogia mais poderosa de todas. O Lipton percebeu que a membrana da célula, a sua pele, não é só uma barreira, é o verdadeiro cérebro. As proteínas na membrana funcionam como um teclado a receber informação do ambiente. Essa informação é processada como um CPU de um computador e depois enviada para o núcleo, o disco rígido, onde estão guardados todos os programas genéticos. Resumindo, o ambiente escreve e a membrana lê. Ok. Agora vamos juntar as peças. Como é que este processo, que acontece a um nível microscópico, se traduz na nossa experiência do dia-a-dia? Como é que a mente se liga à matéria de uma forma tão profunda? E aqui temos a prova definitiva do poder da mente sobre o corpo. O efeito placebo mostra como uma crença positiva pode curar o corpo, mesmo com um tratamento que é falso. E o seu gêmeo oposto, o efeito nocebo, mostra que uma crença negativa pode, de facto, criar doença. A mente, através da crença, está a enviar sinais epigenéticos que dão instruções às células para criarem saúde ou doença. Vejam só este exemplo, é incrível. Num estudo de pacientes que pensavam ter sido operados ao joelho, mas que na verdade só levaram umas pequenas incisões na pele, recuperaram tão bem como aqueles que fizeram a cirurgia a sério. A crença deles na cura foi o ingrediente ativo. Eles literalmente pensaram até ficarem bem. Certo. Mas como? Como é que um pensamento, uma crença, se transforma numa mudança física real? Vamos seguir o rastro químico que transforma a percepção em realidade biológica. Quando percebemos stress, e tanto faz se é um leão a correr atrás de nós ou uma conta por pagar,
O cérebro dá início a esta reação em cadeia. O hipotálamo, que é o nosso centro de percepção, alerta a glândula pituitária, a glândula mestra. E esta, por sua vez, diz às glândulas suprarrenais para inundarem o corpo com as hormonas de luta ou fuga. Uma simples percepção desencadeia uma resposta química massiva. E a consequência disto é fundamental. O nosso corpo só pode estar num de dois modos de cada vez. Ou está em modo de crescimento, onde as células se reparam, se alimentam e se defendem de forma eficiente, ou está em modo de proteção. E aí, o corpo desvia toda a energia para lidar com a ameaça que percebeu, suprimindo o sistema imunitário e parando os processos de crescimento. O stress crónico prende-nos neste modo de proteção, e é isso que com o tempo leva à doença. E tudo isto nos leva à parte mais poderosa e, francamente, mais libertadora da nova biologia. Se as nossas percepções nos controlam, de onde é que elas vêm? E, mais importante, como podemos mudá-las? A chave está na nossa programação inicial, na infância. Dos 0 aos 6 ou 7 anos, o cérebro de uma criança opera principalmente em ondas cerebrais θ. O que é isto? É basicamente um estado hipnático. Durante este tempo, as crianças não estão a pensar de forma crítica, estão a descarregar crenças sobre si mesmas e sobre o mundo, diretamente para o subconsciente, apenas por observar os pais, a família, a cultura à sua volta. Parem para pensar no que isto significa. Muitas das nossas crenças mais profundas, aquelas que ditam as nossas respostas automáticas ao stress, à nossa autoestima, à nossa capacidade de cura, não foram escolhidas conscientemente, foram programadas. Não somos vítimas dos nossos genes, é verdade? Mas podemos ser vítimas da nossa programação subconsciente. E é com esta pergunta que ficamos. A nova biologia não nos dá apenas uma nova forma de entender a saúde. Ela devolve-nos o poder. A chave não está em tentar mudar os genes, mas sim em examinar e reescrever as crenças que os controlam. A questão deixa de ser o que é que o meu ADN está reservado para mim e passa a ser o que é que a minha mente está a criar neste preciso momento.